Como eu prometi para vocês, meus queridos alunos, eu disse que não ia poder fazer a revisão, os exercícios na sala de aula, mas eu ia fazer a resolução deles e ia deixar para vocês um link para vocês assistirem. Então, até aqui é o primeiro exercício que eu passei para vocês. Eu passei no dia 17 para as turmas do segundo ano. Uma lavanderia trabalha com um total de 10 ferros elétricos idênticos, cuja potência é de 2.000 watts. Cada dia de trabalho, um dos ferros estará em manutenção e o outro ficará desligado. Então, de 10 ferros, um vai estar em manutenção e o outro vai estar desligado. Então, só 8 são usados todos os dias, tá? Porém, pronto para substituir um dos ferros elétricos, caso venha a ter mau funcionamento. O tempo mínimo de uso dos ferros é de 4 horas e o tempo máximo de 5 horas. Calcule o mínimo e o máximo consumo de energia elétrica mensal com a utilização dos ferros elétricos dessa lavanderia. Bom, só para a gente lembrar, o consumo de energia elétrica é a potência em quilowatts vezes o tempo em hora de uso, tá? Então, como todos os ferros são idênticos e a potência de 2.000 watts, a gente vai pegar e calcular essa potência em quilowatts, que é 2.000 watts cada ferro. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir por 1.000 para dizer que isso aqui é 1 quilowatts. Então, 2.000 dividido por 1.000 é 2 quilowatts, só que é cada ferro. Como você tem 8 ferros, é só multiplicar por 8, isso vai dar 16 quilowatts. Os 8 ferros elétricos que são utilizados diariamente na lavanderia. Para mim calcular o mínimo e máximo consumo desses ferros, está associada com o tempo de utilização desses ferros, que é de 4 horas e 5 horas. Então, 4 horas é o tempo mínimo e 5 horas é o tempo máximo. Só que numa quantidade mensal, que é de 30 dias. Então, o que eu vou calcular agora? Eu vou calcular o tempo máximo e o tempo mínimo. Então, o tempo mínimo vai ser 30 dias de utilização, que é mensal, vezes 4 horas, que é 120 horas de utilização. E o tempo máximo vai ser os 30 dias vezes 5 horas, que é 150 horas de utilização mensal. Agora, eu vou calcular o consumo. Então, o consumo mínimo é a potência dos 8 ferros, que é 16 quilowatts, vezes o tempo mínimo, que é 120 horas. Então, só fazer essa continha aqui, né? Ó. 120 vezes 16, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 com que vai dar 7, mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1 dá 1, 0, 2, 9, 1, ou seja, 1920 quilowatts hora, esse é o consumo mínimo, tá? E o consumo máximo? Bom, o consumo máximo vai ser a potência dos 8 ferros, que é 16 quilowatts, vezes o tempo de utilização máxima por essa lavanderia, que é de 150 horas. 150 horas, e aí é só fazer essa continha também. Então, ó, vai ser 150 horas vezes 16. Então, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1 dá 6, com 3 dá 9. Mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1 dá 1, soma aqui, 0, 0. 9 com 5 dá 14, vai 1.
dá 2.400, ou seja, 2.400 kWh. Então, o mínimo consumo na lavanderia é 1.920 kWh e o máximo consumo na lavanderia é 2.400 kWh mensalmente. É isso aí, bom estudo para vocês. Dando sequência na resolução dos exercícios para os segundos anos, que foi passado dia 17/11 para vocês em sala de aula, fala sobre óptica. Então vamos lá, um objeto com 3 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico e sua imagem é invertida e de 1 centímetro de altura. Calcule o raio da curvatura desse espelho esférico. Então, o texto que foi passado para vocês traz informações que precisam ser entendidas para saber que tipo de imagem eu tenho, que tipo de espelho eu tenho. Então vamos lá. Se a imagem ela é menor do que o objeto, pode ser um espelho convexo, porque no espelho convexo toda imagem ela é virtual, direita e menor. Mas também pode ser um espelho côncavo, porque eu tenho posições na frente do espelho, onde essa imagem também vai ser menor. Tá? Agora, quando ele fala que a minha imagem ela é invertida, obrigatoriamente só pode ser um espelho côncavo, porque no espelho convexo só pode ser uma imagem direita. Então, eu tenho aqui um desenho de um espelho côncavo, onde nós temos o vértice, o foco e o centro da curvatura. O meu objeto tem 3 centímetros de altura e é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico, e sua imagem ela é invertida e de 1 centímetro de altura. Calcule o raio dessa curvatura. Bom, vamos entender o seguinte. No espelho côncavo, eu tenho 5 possíveis regiões onde as imagens têm caracterizações diferentes. Então, eu tenho uma região aqui que é atrás do centro da curvatura, e nessa região a imagem sempre vai ser real, invertida e menor, e a minha imagem ela é invertida e menor, então pode ser aqui atrás. Mas eu tenho as outras posições. Quando eu coloco no centro da curvatura, a imagem é real, invertida, do mesmo tamanho que o objeto, então não pode ser aqui que eu vou colocar. Entre o centro da curvatura e o foco, a minha imagem é real, invertida e maior, então não pode ser também. No foco, a gente sabe que a imagem é imprópria, porque a imagem é formada lá no infinito, tá? Então não é. E entre o foco e o vértice, a gente sabe que a imagem ela não é real, ela é virtual. E ela é direita e maior, então não é. Então, obrigatoriamente, a nossa imagem, o nosso objeto foi colocado aqui antes do centro da curvatura. Então, fazendo o desenho da imagem, nós temos que a imagem, o raio que chega paralelo ao eixo principal, chega aqui no espelho, vai ser refletido passando pelo foco, e o raio de luz que passa pelo foco, quando vai no espelho, vai ser refletido voltando para cá, e aqui está a nossa imagem. Então, o nosso objeto ele tem uma altura de 3 centímetros, e ele foi colocado a uma distância de 30 centímetros do espelho do nosso peito, 30 centímetros, tá? Já a nossa imagem, ela vai ter uma altura de 1 centímetro apenas, e ela é colocada a uma distância P' desse espelho, ela está a uma distância P' do espelho, que a distância da imagem é o espelho. E eu quero saber justamente o raio da curvatura. Então, para mim achar o raio da curvatura, eu vou lembrar que o raio da curvatura é exatamente o centro da curvatura, que é exatamente 2 vezes esse foco. Então, eu preciso achar o foco primeiro. Então, deixa aqui essa primeira equação aqui. Vamos achar o foco. Para mim achar o foco, eu vou usar aquela equação A é igual a F menos P, que é a equação do aumento transversal com o foco e a distância do objeto à imagem. Professor, mas o aumento transversal ele não deu. Mas eu posso calcular, lembrando que o aumento transversal é o tamanho da imagem dividida pelo tamanho do objeto. Então, se eu juntar essas duas equações, eu tenho que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é o foco sobre o foco menos P. Então, naquela equação, eu vou colocar as minhas informações.
Então o tamanho da imagem é 1 centímetro, o tamanho do objeto é 3, tá? O meu foco, ele é o que eu estou procurando, e o meu P vale 30 centímetros. Mas não esqueçam dos sinais, tá, pessoal? No espelho côncavo, a minha distância do objeto ao espelho, que é o P, é sempre positivo. Só que a minha distância do P', ele vai ser positivo quando a imagem for real. E vai ser negativo na imagem virtual. Como a imagem ela é real, o P' é positivo. Só que o meu aumento transversal, além de ser menor, é 1/3, ele é maior que 0 e menor que 1, ele é invertida a imagem. Então ele é negativa, tá? Então aqui, ó, é negativo, portanto 1/3 é negativo. E agora eu vou fazer a multiplicação aqui, tá? Então vai ficar, ó, 1 que multiplica F menos 30, porque eu multipliquei 1 pelo que está embaixo, isso é igual a 3 vezes F, tá? E o sinal de menos, tanto pode ficar no 1 ou pode ficar no 3, então eu vou deixar ele no 1, ficar menos aqui, tá? E aí faz as contas, ó, faz a distributiva, e aí eu tenho menos F mais 30 é igual a 3F. O negativo aqui ele vai passar para o lado positivo, então vai ficar 30 é igual a 3F mais F, e 3 mais 1 é 4, então dá 30 igual a 4F. 4 está multiplicando, passa dividindo, então F é igual a 30 dividido por 4, isso vai dar 15 centímetros, não, desculpa, 15, não, já pensei na resposta, isso vai dar 7,5 centímetros, tá? Agora que eu sei o foco, se eu jogar o resultado na equação, eu consigo achar o raio da curvatura. Então, o raio da curvatura é 2 vezes o foco, então o raio da curvatura é 2 vezes 7,5, então o raio da curvatura é igual a 15 centímetros. Então, esse espelho ele tem 15 centímetros de raio de curvatura, ok? Então é isso aí, bola para frente, continue estudando, porque é assim que aprende física, resolvendo exercício. Vamos para o último exercício que eu passei, que é o terceiro exercício que eu passei no dia 17/11 para vocês. É sobre lentes esféricas. Então, um objeto é colocado na frente de uma lente esférica delgada, com um ante principal igual a 40 centímetros. Sendo sua imagem classificada em virtual direita e menor, estando o objeto a 60 centímetros da lente esférica, calcule a que distância a imagem está dessa lente. Bom, se você prestou atenção na leitura, você viu que ele não falou se essa lente delgada ela é convergente ou divergente, mas ele disse a natureza da imagem. Ele disse que a imagem formada é virtual direita e menor. Então, lembra que numa lente divergente, a imagem sempre vai ser virtual direita e menor que o objeto. Então, se ela é virtual direita e menor, isso aqui é uma lente divergente, tá? Divergente. Então, fazendo aqui o nosso desenho, nós temos essa lente, é uma lente divergente, onde nós temos aqui o centro óptico, o foco da imagem, o ante principal da imagem, o foco objeto e o ante principal do objeto, tá? Se ele falou para mim que o ante principal está a 40 centímetros, é porque a distância da lente ao ante principal é 40 centímetros. Vou colocar aqui, ó, 40 centímetros. E aqui, 40 centímetros também. Lembrando que o foco é a metade do ante principal, então a distância da lente ao foco é 20 centímetros. E aqui também é 20 centímetros a distância entre eles. Como a minha imagem, o meu objeto é colocado a 60 centímetros da lente esférica, então ela é colocada atrás do ante principal aqui, ou seja, colocada nesse ponto, onde ela vale 60 centímetros. E eu vou fazer a construção da imagem, então, para essa lente delgada divergente. Então, o raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, quando chega na lente, ela vai ser refratada por uma reta que passaria pelo foco imagem.
Então a foco imagem está aqui, essa reta está aqui, certo? E a gente sabe que todo raio de luz que sai do objeto e passa pelo centro óptico, ele passa direto sem sofrer refratar, sem sofrer desvio. Então, está aqui. E aonde juntou é onde tem a nossa imagem. Tá? Por isso que a nossa imagem é virtual, que ela é feita pelo prolongamento do raio de luz. Ela é direita, porque o objeto está para cima, a imagem também está para cima. E ela é menor, o próprio desenho já viu que ela vai ser pequena mesmo. Então, realmente é uma lente divergente. E aí, ele pede para você fazer o quê? Calcular a distância que a imagem está dessa lente. Então, é só aplicar a equação de Gauss. Tá? A equação de Gauss, ou a equação dos pontos conjugados, que é 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Eu disse para vocês que vocês podem usar dessa maneira, e aí você cai numa fração para trabalhar, e aí usa você com dificuldade, mas pode trocar ela por essa simplificação, que é F igual a P vezes P' sobre P' mais P, que daí você foge da fração, tá? Que não é o ideal, mas vocês preferiram mais dessa segunda maneira. Então vamos lá. Só que tem um detalhe importante. Os sinais que a gente vai utilizar aqui para isso, certo? O nosso P, que é a distância que o objeto, está na lente, sempre é positivo. Já o foco e a distância da imagem ao espelho ao P' sempre são negativos. Então, P' é negativo e F também é negativo. Então, quando eu colocar as informações lá, eu tenho que levar os sinais também, tá? Então, o meu foco vale 20. Tem que colocar o sinal de menos, porque o foco é negativo. O meu B vale 60, ele é positivo, então 60. Vezes o P' sobre P' mais 60. E agora eu vou pegar o denominador que está aqui e vou passar multiplicando lá para cima, vai ficar ó, menos 20, que multiplica P' mais 60 é igual a 60 P'. Vou aplicar a distributiva, tá? O pessoal aí no cursinho gosta de falar que é o chuveirinho, né? Na matemática vai fazer isso. Então, menos 20 P' mais menos 20 vezes 60 vai ser igual a 60 P'. Então, o menos 20, ele é negativo, vai falar positivo, e mais com menos dá menos, então vai dar menos 1.200, que 2 vezes 6 dá 12, 2 é 1.200, é igual a 60 P' mais 20 P'. E aí 60 mais 20 dá 80, então 1.200 é igual a 80 P'. E 80 multiplicando passa dividindo, então 1.200 dividido por 80 é igual ao nosso P', quarta zero com zero. E aí você vai fazer a divisão de 120 por 8. Então vou fazer essa divisãozinha aqui, ó. Tá? Ó, 120 por 8 vai dar 1, porque 1 vezes 8 dá 8. Para 12, sobra 4, abaixo o zero. E agora dá 5, porque 5 vezes 8 dá 40, para 40 dá nada. Então, o nosso P' vale menos 15 centímetros. Tá? Ou seja, a distância que a imagem possui do espelho é 15 centímetros. É negativo porque a lente é divergente e ele tem que ser negativo por causa do jogo de sinais. Tá? E veja que o foco é 20 centímetros. Então, justifica a imagem estar a 15 centímetros. Que ela está entre o foco e o centro óptico da lente. Então, é isso aí. Os exercícios que eu deixei em sala de aulas para vocês foram resolvidos. E agora vocês têm que aproveitar o tempo que tem para estudar para o simulado dia 29 que nós vamos ter. Boa prova a todos e bom estudo. Lembre-se, quer aprender física, faz exercício. Aquele abraço.